Olá, meu nome é Adriane Bellarmino e hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante, algo que você ouve ou até já falou sobre resiliência, ser resiliente, a necessidade de ser resiliente para a vida profissional, pessoal, enfim. Afinal, o que é resiliência? Por que a gente deseja ser resiliente? Qual é o ponto principal que a gente precisa desenvolver para construir uma resiliência de uma forma saudável e o que a gente ganha sendo resiliente? Então, bora ficar aqui comigo. Que se não se inscreveu no canal, se inscreve aí e vamos lá. A vida, ela é repleta de encruzilhadas, de inesperados, de desafios, surpresas. Vida daria para dizer que é um sinônimo de um eterno resolver de problemas. E diante desses obstáculos que vão surgindo dia após dia, há uma habilidade, uma qualidade interna que a gente desenvolve muito valiosa, que é a resiliência. Mas e o que é resiliência? Resiliência não é só uma palavra que a gente diz quando a gente consegue superar um desafio, um obstáculo, um problema. Resiliência, ela é aquela capacidade de a gente se curvar sem se quebrar. É aquele momento em que a gente consegue encontrar uma luz no fim do túnel e chegar até o fim com forças para prosseguir o resto do caminho. Resiliência, ela é uma capacidade que a gente desenvolve constantemente, de uma forma gradual, crescente, mas também ela pode sofrer fragilidades em alguns momentos da vida. Ser resiliente não quer dizer que você não vai mais sentir dor, mas sim você consegue encontrar mais coragem para enfrentar as situações que às vezes parecem impossíveis. Eu lembro quando a minha mãe morreu, em 2011. Eu passei por um momento tão difícil, tão obscuro, que eu achava que eu nunca ia conseguir sair daquela situação. Porque, afinal de contas, eu perdi não só a mãe, mas foi um alicerce da minha vida. Quando eu consegui perceber, no fundo do poço, que a única forma de sair de lá era por cima, subindo, escalando, aí eu consegui encontrar forças e sair e ver o mundo novamente como ele é. E ressignificar tudo aquilo que percorreu e que perpassou pela minha família. E encontrei dentro de mim essa coragem, essa força para superar este obstáculo. Então, imagina assim a vida como uma montanha russa. Tu tá no auge, tu tá no topo e do nada tu vai e desce de uma forma íngreme, uma descida vertiginosa e com curvas inesperadas que, se você não fosse ter o cinto de segurança, que podemos pensar neste cinto como uma resiliência que segura e que nos mantém firmes nessa jornada, você simplesmente não consegue suportar este caminho. Então, a resiliência é aquela força que faz com que você consiga suportar até o fim da tua caminhada para chegar ao teu ponto de chegada de uma forma consciente e saudável. Isso não quer dizer que você seja constante, mas sim que você consegue manter o foco e a determinação. A busca pela resiliência, ela é não apenas o desejo do ser humano, mas ela é uma necessidade intrínseca e necessária. Porque para a gente ser resiliente, a gente precisa disso para a gente conseguir suportar todas as reviravoltas que a gente tem na nossa vida, todas as tempestades que a gente precisa passar. E quando eu vou falando aqui, dá a sensação de que a vida é pesarosa. Não, muito pelo contrário. Se você consegue se tornar mais resiliente, você consegue ver a importância desses desafios, porque tu consegue transformar eles em oportunidades e crescimentos. E a gente deseja armar a nossa resiliência para que a gente consiga, de forma mais saudável, não ser arrastado para o fracasso.
A resiliência, ela nos dá o poder de conseguir escrever a nossa própria história, de nós sermos o nosso protagonista da nossa vida. Não importa as circunstâncias que estamos. Você consegue pegar as rédeas da tua vida e não deixar mais que os outros decidam por você. Você consegue manter um controle emocional, manter o bom humor diante das dificuldades. Isso não quer dizer que você não vá sofrer, vai, mas você vai conseguir encarar tudo isso com mais leveza e principalmente você vai conseguir se tornar consciente se você buscar ajuda. Se você pedir ajuda, você vai entender que você não está sendo fraco por pedir ajuda, mas você entende a importância de uma ajuda quando necessário. E também, assim, ser resiliente não quer dizer que você vai ser invulnerável. Ninguém mais te abala, ninguém mais te agride, ninguém mais toca no seu ser. Não. Ser resiliente é saber entender as tuas fraquezas, entender as tuas limitações, entender aquilo que te deixa vulnerável. É fazer com que você consiga reconhecer as tuas capacidades e conseguir também superar as dificuldades. Não é ignorar o que você tem de crenças limitantes, do que você não gosta ou não suporta, mas é você compreender elas, fazendo com que você consiga transformar isso de uma forma positiva na tua vida. Bom, mas e qual é o principal ponto para desenvolver a resiliência? Um ponto apenas principal: mudança de mentalidade. Entender que interpretar as circunstâncias, os desafios, as oportunidades, fazendo com que você transforme elas em um potencial. Olhar para as tuas crenças de uma forma que você possa transformar elas fortalecedoras e não as que te amarram e te limitam. Primeiro processo é entender, não ignorar os problemas, colocando-se numa posição de uma positividade tóxica, pensar somente positivo. Pensar somente positivo não resolve os teus problemas. Muitas vezes você só joga eles para baixo do tapete. É olhar para o teu problema de fato e entender que você precisa encontrar uma solução para que você possa não errar novamente nesse mesmo aspecto. O que você ganha sendo uma pessoa mais resiliente? Construindo dentro de você o teu potencial, as tuas emoções. O que você ganha sendo isso? Primeiro lugar de tudo, você ganha uma vida muito mais leve, plena, realizada, consegue coragem para seguir os teus sonhos, apesar de todas as incertezas que tem, porque quando a gente fala em sonho, a gente fala desejos, futuro, e isso a gente não tem como ter certeza, mas se você se torna mais resiliente, você consegue ter mais coragem para seguir esses sonhos, apesar de todas as dificuldades e as incertezas que permeiam aquilo que você deseja. Você consegue ter a maior probabilidade de sucesso no teu trabalho, na tua vida pessoal, no social, nos relacionamentos e, além do mais, você ganha uma compreensão mais profunda do teu eu. E quando você tem essa compreensão do teu eu, você consegue superar os obstáculos de uma forma muito mais positiva. Por quê? Porque você consegue entender os teus limites e colocar o teu respeito, colocar a tua abordagem. Entender que o problema não é o outro, e sim você. Quando a gente ganha esse fundo senso, a gente tem uma gratidão pela vida, porque a gente consegue superar isso com um significado muito mais profundo. A gente consegue apreciar as coisas simples e básicas da vida que talvez antes de tudo isso a gente ignorava. Ganhar conexões, ganhar partilhas de histórias, de superação, e que isso vai fazendo com que você se aproxime e se torne muito mais empático.
Voltando ao assunto de quando a minha mãe morreu em 2011, eu entendi, foi a constatação de que a vida é limitada e que se eu não vivesse mais intensamente pequenas, mas valiosas coisas, eu poderia estar perdendo muito mais que somente a morte da minha mãe. Eu estaria perdendo o significado profundo da minha vida. Começar a entender essas coisas que te doem, que te machucam, mas o que está por trás disso? O que você precisa aprender com aquilo que veio para te ferir? Comecei a olhar para a vida depois da perda da minha mãe de uma forma que como que eu posso tirar o melhor proveito deste momento e viver a minha vida com mais leveza e muito mais calma. O que eu quero dizer aqui é que quando a gente trilha o caminho da resiliência, a gente consegue olhar para os obstáculos, olhar para a dor, olhar para o problema, mesmo que ela esteja ali muito discretamente disfarçada, ela é uma oportunidade de crescimento. É um crescimento pessoal, quando eu falo isso. Não pense num crescimento apenas para fins pecuniários, financeiros de bens, não. É teu crescimento, a tua evolução, aquilo que te faz desenvolver. Nenhuma jornada é fácil, mas toda ela é possível, desde que você consiga entender que o caminho das pedras é o que pode te levar mais alto. A resiliência é a chave para que você tenha essa vida plena e significativa. Ela é o alicerce na qual construímos os nossos sonhos, as nossas aspirações. Portanto, olhe para você, olhe para a tua resiliência, que você vai descobrir o quantos desafios você já superou e que nenhum deles foi tão grande e tão insuportável que você não pôde superar. Não apague essa luz que tem dentro de você, porque você tem dentro de si a capacidade da resiliência, mas o quanto ela está desenvolvida. Enfim, espero ter feito sentido as minhas palavras de hoje. Conta para mim aqui nos comentários como está a sua resiliência, qual foi a tua maior dificuldade e o que você gostaria de desenvolver. Grande abraço e até o próximo vídeo.